Olá, muito boa noite! Estamos começando mais um programa Foca no Enem para deixar você muito bem preparado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá chegando a hora, hein? E aqui você vai ter sempre as melhores orientações para fazer uma boa prova com dicas super importantes. E hoje a aula tá imperdível. Nós vamos falar de língua portuguesa, redação e linguagens. E sem mais conversa, eu vou chamar agora os professores Camila Desidério e Daniel Oliveira, do Over Colégio de Curso. Boa noite, sejam muito bem-vindos, professores. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa, viu? Boa noite, é um prazer para nós participarmos do Foco no Enem, ajudando esses alunos que estão aí se preparando para a prova, né? Uma prova importante, né? Às vésperas do Enem, Verdade. Né? Uma prova de cunho nacional. E viemos para dar algumas dicas para aliviar um pouco a tensão desses alunos. Uhum. E essa preparação é muito importante, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância realmente de estar muito bem preparado, de estudar, revisar os conteúdos necessários antes, como a gente está mostrando aqui, né? No Foca no Enem. Sim, sabemos que a prova são muitos conteúdos, né? Então, toda revisão é bem-vinda. Se preparar para isso também é uma questão emocional, mas a gente tenta condensar um pouco e resumir um pouco para que a gente consiga dar o melhor e também não ficar tão desesperado na hora da prova, que é o que acontece muito e desestabiliza muitos alunos. É verdade. Então, Camila e Daniel, sintam-se em sala de aula, que o programa é de vocês, vou ficar ali assistindo, acompanhando tudo. Então, boa aula para vocês, Muito viu? Obrigada. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Foca no Enem com um material muito legal de redação que nós preparamos, eu e a professora Camila Desidério. Estamos aqui para orientar um pouco vocês nessa prova que deixa todo mundo tão nervoso, às vezes o emocional, às vezes incomoda tanto. E a gente está aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas de forma mais prática, de forma mais resumida, para a gente poder deixar vocês um pouco mais tranquilos, né, Camila? Esse é o propósito da gente aqui hoje. E essa é uma prova muito esperada, né? A prova mais esperada do ano, a prova de redação, muito importante. Os alunos ficam às vésperas tentando adivinhar o tema, ficam ansiosos, mas viemos tranquilizá-los, né? Em relação ao tema, em relação ao que estudar nessa reta final. Né? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Pode passar aí. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui, a professora Camila vai expor um pouquinho para vocês sobre os eixos temáticos. Acho que o tema da redação, né, Camila, é uma coisa que gera muita polêmica. A gente conversa muito sobre isso, porque tem muitos alunos, muitas pessoas tentam adivinhar esse tema, né? Ficam ali na expectativa de tentar descobrir o que vai cair e, às vezes, não funciona bem dessa forma, né, Camila? Não tem um dia que eu não responda a pergunta, professora, qual é o tema da redação? Gostaria muito de saber também, igual a vocês. Mas nós não trabalhamos dessa maneira. Nós trabalhamos com base nos eixos temáticos, tá? Então, o Over tem um trabalho muito sério de redação há muito tempo. E nós trabalhamos com os eixos que são os possíveis temas gerais que podem cair dentro desses assuntos, né? Então, os eixos temáticos propostos pelo Ministério da Educação são meio ambiente, educação, linguagens e comunicação, acessibilidade, cultura e comportamento, trabalhando a questão das minorias étnicas e os direitos civis, além de violência e segurança, saúde, que caiu no último Enem, e economia e desenvolvimento social e urbano. Vale salientar que dentro de cada eixo desse, nós temos um grupo de temas que podem cair na prova e é interessante que a gente esteja sempre envolvido nessas temáticas, lendo sobre esses assuntos, observando o que é que tem se falado sobre isso, para aí sim a gente poder pensar numa possibilidade de tema na prova, para vocês poderem se sentirem mais tranquilos nessa abordagem do texto. Então é importante focar nesses 8 eixos e tentar trabalhar repertórios que estejam dentro dele. Inclusive, vou cortar aqui os professores, porque a gente tem uma pergunta de um aluno em casa sobre esse tema. Vamos ver? Eu queria saber se é melhor estudar por temas ou se é melhor estudar por assuntos da redação. E aí, professores, tem diferença? Qual é a dica para o aluno que está em casa? É melhor estudar por temas, né, por algum assunto específico na hora da redação? Como é que faz? Então vamos lá, né?
Como nós dissemos, é melhor estudar pelos eixos, pelos temas gerais, mas nós trouxemos algumas dicas de assuntos importantes que podem ser cobrados ao longo desses eixos, né? Lembrando que o eixo do meio ambiente, desde 2008, que ele não é abordado. Então é interessante dar uma revisada em assuntos que trabalham o meio ambiente, como maus tratos aos animais, educação ambiental, né? E da educação, Daniel, o que você traria? A gente pode falar sobre educação em temas ligados à tecnologia, né, que foram bem desenvolvidos nesse período da pandemia. Então, acho que a gente pode ter um olhar mais cuidadoso a respeito dessas temáticas, que vão envolver a abordagem da educação dentro de um eixo tecnológico, né? Como isso evoluiu nesses últimos tempos, como isso pode ser melhorado nos últimos tempos. Não esquecer da educação financeira, que é um tema, devido ao endividamento da população, é um tema bem recorrente. Além de linguagens de comunicação, acessibilidade, cultura e comportamento, né, trabalhando as minorias étnicas, os direitos civis, violência e segurança também, né, Daniel? Também, o trabalho análogo à escravidão é um tema que tem vindo em bastante discussão dentro do ordenamento jurídico do direito no Brasil. E dando só um pulinho antes, Camila, falando de cultura e comportamento, assédio moral no ambiente de trabalho, um tema interessante também a ser muito lido. Publicado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação fez várias postagens falando sobre esse tema, então de repente pode ser que tenha algo por aí. Saúde caiu ano passado, né, sobre saúde mental, então a gente pode, de certa forma, descartar alguma temática que envolva isso daí. E economia e desenvolvimento social e urbano, que pode envolver aí também mobilidade urbana, né, planejamento urbano, que são temas que ainda não foram cobrados na redação e podem cair a qualquer momento. Vamos ver o próximo slide? Vamos lá. Vamos lá. Como planejar o meu texto? Essa é a parte mais importante. Antes de pensar em tema, pensar em assuntos gerais, você precisa estar bem preparado para planejar o seu texto. Um planejamento prévio evita erros e faz com que também você não perca tempo na hora de escrever a sua redação. Então, algumas dicas essenciais para esse momento. Leia os textos motivadores. Às vezes, Daniel, os alunos não leem os textos. E aí fica difícil você saber o que tem na proposta e o que você também não pode colocar ali no seu texto ou pode colocar. Isso, e vale salientar que, como o tema é algo inesperado, os textos motivadores podem ser a luz que você precisa para se informar um pouco mais a respeito do que você vai escrever, né? Além disso, é importante montar o seu script. Um aluno bem preparado vai com o roteiro, vai com o planejamento antes da prova. Ele chega já preparado com o que escrever e na hora ele apenas absorve o tema, né? Escolher também os argumentos e o repertório sociocultural. Durante a prova, você vai pensando na temática e já vai escolhendo os seus melhores argumentos. 2 argumentos são importantes para esse momento, né? E, além de revisar, tentar revisar mesmo dentro do tempo, que é difícil, e corrigir os possíveis erros, tá, gente? Então, é muito importante planejar o seu texto antes de ir para a prova. Pode passar o slide. Podemos passar. E aí vem o script de texto, né? Nós vamos dar só uma pincelada, mas vocês podem rever, né, essa aula, irem devagarinho, quando quiserem, tá? Então, vamos lá. O script de texto, pode passar o slide. Então, o script de texto tem algumas dicas importantes para que você consiga montar seu script, seu roteiro bem. Esse projeto de texto, ele é cobrado muito na competência 3. O que é o projeto de texto, Daniel? Você lembra bem? O projeto de texto, na verdade, é uma forma de você se preparar para o que você vai escrever. A gente sabe muito bem que na hora de escrever um texto no modelo Enem, a gente tem muitas preocupações, são muitas coisas para escrever, muitas coisas para colocar no papel. Então, quando isso é planejado previamente, as chances de você errar ou de você confundir aquilo que quer escrever podem ser bem menores. Então, esse script de texto, esse planejamento, esse projeto de texto, como a gente chama tanto na sala de aula, pode te ajudar a fazer com que esses argumentos já estejam prontos na sua cabeça, porque também não é fácil, né, Camila, a gente colocar tanta coisa em um espaço tão pequeno e um espaço tão curto de tempo também, né? E é importante lembrar que a sua redação deve ter 4 parágrafos, né, dividido em introdução, 2 argumentos no desenvolvimento e a conclusão, né? Vamos ver um pouquinho como funciona? Pode passar. Vou passar. Né? Introdução, vamos lá, pode passar. Vamos para a primeira parte do nosso texto. Então, a primeira parte, que é a introdução,
É onde você traz o seu primeiro repertório de acordo com a temática e conecta esse repertório com a discussão e o tema. Gente, é muito importante que esse repertório não fique solto. Não adianta trazer frase de filósofo, de sociólogo, filme, série, se você não conectar com a discussão. Agora tem um recado para você, vamos falar sobre o ensino que dá resultado de verdade. É falar do Over Colégio e Curso. Claro, não é à toa que o Over se tornou a escola número 1 no ranking do IDEB e top 10 no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo não, viu? São os dados do Ministério da Educação. O Over é hoje uma escola referência, que tem a inovação como ponto-chave, além do foco nos resultados em todas as idades. O Over tem 237 medalhistas nas mais variadas Olimpíadas do Conhecimento. E só em 2020 aprovou 420 estudantes no SISU, sendo 62 deles em medicina. Tudo isso com o aporte de uma plataforma que integra o mundo online e offline, usando a tecnologia a nosso favor. Tá entendendo o que é resultado de verdade? Então acesse agora mesmo overcollegiocurso.com.br e descubra mais. Da educação infantil ao cursinho, ensino que dá resultado é Over. Matrículas abertas, tá? 3231-1001, corre lá e aproveita. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente segue com nossas aulas, tirando todas as suas dúvidas com os nossos professores do Over Colégio e Curso. A gente volta já.